Fala, meus amores! Sábado, boa noite! Feliz 2026! 2026 que será o ano da sua aprovação. Eu não tenho dúvida. Concurso do IBGE já batendo na porta. E galera, não pode desistir. Motivação é igual a banho. Tem que tomar todo dia. Aproveitem essa reta final e joguem duro e contem comigo aqui com exatas para gabaritar. Então, galera, tá aí, ó, revelando as questões da prova. Galera, antes da gente começar, muita gente tá me perguntando sobre o meu aulão pré-munição. A galera sabe que na semana da prova, tá? Alguns dias antes da prova, e aí é massa, a gente faz um aulão pré-munição de 4 horas de aula. Às vezes ultrapassa 4 horas. Onde a gente coloca alguns mapas mentais e onde a gente pega e entrega a prova, literalmente, tá? Literalmente. É um aulão fechado para pagantes, tá? Para pagantes. Um aulão massa, onde sempre a gente entrega as questões da prova, tá? Então, a gente vai começar daqui a algumas semanas e quando chegar numa determinada quantidade, a gente já fecha e não se inscreve mais ninguém. Todo mundo sabe que a gente doa mais de 40% do que é arrecadado para algumas instituições de caridade que a gente divulga, tá? Então, vai ser muito massa. Aproveite, entrem aí no grupo que tá na descrição do vídeo. Então, vamos embora revelando as questões da prova. Meus amores, tá aí o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Questões. Ó, uma questãozinha da FGV 2025. Vai cair questões envolvendo essa parte de divisão. Vamos lá. Um total de 108 figurinhas será distribuído entre 3 amigos em quantidades proporcionais a 3, 6 e 9. Comparando o amigo que recebeu a maior quantidade com o amigo que recebeu a menor, a diferença é subtração, tá? A diferença entre as quantidades recebidas é de... Galera, vamos lá. Ó, ele tá pegando 108 figurinhas e tá dividindo em partes proporcionais. Toda vez que falar proporcionais é diretamente, tá? Diretamente proporcionais a 3, 6 e 9. O que é que significa? Quem tem a maior parte ganha mais. Quem tem a menor parte ganha menos. Isso é diretamente proporcional. E aí, ele quer a diferença entre aquele que fica com mais figurinhas e aquele que fica com menos. Galera, não perca tempo, ó. Não perca tempo. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Sempre eu pego o quê? O todo e divido pela soma das partes. Professor, por que isso? Quando eu pego o todo e divido pela soma das partes, eu vou encontrar o valor de uma parte. Então vai ficar aqui, ó, 108. 3 mais 6 dá 9. 9 mais 9, 18, ó. Quem é 108 dividido por 18? Isso vai dar quanto? Vai dar 6. Professor, o que é 6? O valor de uma parte. Ó, uma parte vale 6. Só que eu quero, quem ganhou menos? Tem 3 partes. Cada parte não é 6? 3 vezes 6, 18. Esse vai ficar com 18 figurinhas. E o que ganhou mais? 9 partes. Cada parte vale 6. 9 vezes 6 vai dar quanto? 54. Então, quem ganhou mais? 54 figurinhas. Quem ganhou menos? 18. Ele quer a diferença, ó, subtração.
54 menos 18, 36, letra D. Você podia fazer assim, ó. Esse ficou com 9 partes. Esse ficou com 3 partes. Qual é a diferença entre as partes? 6 partes. 6 partes. E cada parte não vale 6? 6 vezes 6, quanto? 36. Galera, razão, proporção, grandezas é um assunto que vai estar em sua prova. É super importante, ó. Só para você ver aí, Daniel está perguntando se a gente pega muitas questões no nosso curso. Galera, só para você entender aqui, ó. Só para você entender. Vamos lá, ó. Vê. Razão e proporção, ó. Razão e proporção. Só para você entender o que é que a gente faz, ó. Ó, razão e proporção, ó. Veja, só da FGV. Vê aí se vai aparecer na tela. A galera vê lá no curso a teoria, pega o resumozinho da teoria e várias questões da banca, ó. Só para você ver aqui, ó, na parte de exercício, os resumozinhos pra galera, ó. Uns resumozinhos, ó, pra galera, ó. E a gente aqui resolve todo tipo de questão, ó. Todo tipo de questão, ó. 2025, todas, ó, todas, ó. Resolvendo as questões de mais de uma maneira, ó. Vê, ó. Todo tipo de questão, ó. Só aqui rapidinho, ó. Só aqui rapidinho. Ó. Tudo só de razão e proporção. Quantas aqui, ó? Você viu quantas a gente resolveu? Só aqui, rapidinho, foram... Ó. Olha quantas. Todo tipo de questão, ó. Só aqui, rapidinho. Ó, mostrando as questões, ó. De várias maneiras, ó. A 28, ó. De várias maneiras, tá vendo, ó? Explicando mesmo, detalhadamente, ó. Só aqui, 37 questões. 37. Aí veja, ó. E eu não deixo passar nenhuma. Aí, ó, chega aqui. Veja. Tem questões que não estão em nenhum site de concurso ainda, ó. E aí a gente já pegou, ó. Já pegou, ó. Tinha resolvido 37, né, ó. Ó, 38, 39, ó, 40. Tá vendo, ó? 41, 42, ó. 43, questões com escala, ó. 44, essa prova, ó, a mais recente, ó. 45, ó. 46, 47, ó. Questões com velocidade relativa que eles gostam. Gente, a gente não deixa passar nada, tá? Nada. Imagine quando o nosso curso básico sair agora. Vamos embora. Galera, questão 2. Ó, faça o seguinte, eu faço um desafio para vocês. Pegue essa questão, jogue ela no Google. Veja como é que se resolve. Bote nas plataformas de concurso. Os professores resolvendo esse tipo de questão vão botar letra. Eu vou mostrar isso aqui em poucas linhas. Vamos lá. Um produto para limpeza é constituído apenas pela mistura dos ingredientes líquidos A e B. Em um recipiente, há 400 ml desse produto, dos quais 25% correspondem ao ingrediente A. Então vamos lá, ó. Vou fazer assim logo. Início. No início, ó. No início. Vamos lá. Você tem aqui A, quantos por cento? 25% do ingrediente A. 25% de 400. Galera,
A gente já falou aqui, 25% é dividir por 4. Porque o que é 25%? É você pegar aqui, ó, uma pizza, dividir em 4 partes iguais, cada pedaço desse é 25%. Então, calcular 25% é dividir por 4. Ou seja, quantos mililitros você tem de A? 100. Professor, e de B? Porque na mistura só tem A e B. Dos 400, se 100 é de A, é porque o resto é de B. Que seria o quê? Os 75%, né? Então, seria 400 menos 100, 300 mililitros de B. E aí ele diz, ó, olha o que ele diz. Em seguida, adiciona-se ao recipiente uma certa quantidade de ingrediente A. Você já tem aqui, ó, o A e o B, e aí ele vai jogar aqui dentro mais substância, ingrediente A. De forma que o ingrediente A passou a representar 80%. Então, ó, A passou a ser 80%. Lembre que A no início era 25%. E B, 75%. Sempre os percentuais tem que fechar 100%. Aí eu joguei ingrediente A dentro dessa mistura e aí A ficou com 80%. O que é que você tem que lembrar? Não tem erro. Sempre a soma dos percentuais tem que fechar 100%. No início, A era 25% e B, 75%. Quando eu joguei ingrediente A, o A passou a ser 80%. E o B, professor, 20%. Porque a soma tem que dar 100%. O que você tem que entender é que o percentual de A, ele aumentou. Era 25, foi para 80. Por quê, professor? Porque eu coloquei mais ingrediente A. E aí ele disse, a quantidade adicionada do ingrediente A é... A esse tipo de questão, o cara chama o que colocou de A de X. Ah, botou mais X. Galera, toda questão que você pega de porcentagem, que ele diz que foi acrescentado mais substância. Ah, tinha bola com urna, aí bola preta, botou mais bola lá dentro e não diz quantas. O que é que você tem que se ligar? Sempre na quantidade que ficou fixa. Se você olhar, o B não mudou. O B continua sendo 300 mililitros. Porque eu só coloquei lá dentro A. Então, o B continua a mesma coisa. Os mesmos 300 que tem no início de B, tem depois. O que mudou foi apenas o percentual. Que o percentual de B, ele teve que diminuir porque o do A aumentou. Então, olha, o B continua com os 300 mililitros. Só que esses 300 mililitros não é mais 75%. Já que era 25% no início de A. E tinha mais B, ó. Agora, esses 300 mililitros de B, que continua o mesmo, é fixo, vá sempre em cima da quantidade fixa, ele vale quanto? 20%. 20%. Professor, e quanto eu tenho agora de A? É só botar o A agora. O A é quanto aqui? 80%. E aí eu vou saber quanto eu tenho de A agora. Eu vou chamar isso aqui de X. Gente, dá para fazer até de cabeça, né? Porque, ó, de 20 aqui para 80, quadruplicou. Então, daqui para aqui também, ó, vai quadruplicar. Quanto é que vai dar aqui? 300 vezes 4. 1.200 mililitros. Isso aqui é quem? É A. Tá? Ou então, gente, você podia fazer aqui, ó, multiplicar cruzado, meios extremos. Vai chegar no mesmo resultado. Ele quer saber quanto eu acrescentei de A. Gente, era quanto no início A? 100. E agora o A, que é 80%?
1.200. Pô, se era 100 e agora é 1.200, aumentou quanto? De 1.200 aqui comparado com 100, aumentou quanto, gente? 1.100. 1.100, letra B. Você podia testar as respostas, só que às vezes ele não lhe dá margem para testar as respostas. Galera, porcentagem é um assunto super cobrado. Ó, na plataforma a gente resolveu tanta questão de porcentagem, mas tanta questão que não tá no gibi. Então, porcentagem é um assunto, vou mostrar aqui a vocês, ó, super importante. A gente já resolveu várias de porcentagem, ó, só para você ver. Entrou na plataforma, ó. A gente já tinha resolvido, ó, todo tipo de questão, tá vendo aqui, ó, tudo de porcentagem, só 2025 lá da FGV, ó, todo tipo de questão possível, ó, só aqui rapidinho de porcentagem, ó, olha quantas, ó, 38, pode procurar aí. Tiveram 38 questões de porcentagem 2025, todas resolvidas. Então, gente, esse tipo de questão é assim. Vamos embora? Vamos para a próxima. Questão 3, análise combinatória. Ó, até no curso da gente a gente organiza. Se você olhar as poltronas lá que a FGV botou na prova, um negócio feio, ó, compare. Meu amigo, aqui a gente gosta de tudo organizado. Ó, em uma fila de poltronas de um cinema, há 6 poltronas vazias em sequência. Os irmãos André e Bruno e as amigas Maria, Nina e Paula vão ocupar 5 desses 6 lugares. Entretanto, as amigas querem se sentar juntas, ou seja, uma ao lado da outra. O número de maneiras diferentes em que essas 5 pessoas podem se sentar, pode procurar essa questão resolvida pela galera. Pode procurar. Insights, professores que resolveram. A gente vai resolver aqui diferente. O que é que você tem, ó? Você tem Maria, Nina e Paula. Ele quer que as 3 amigas fiquem juntas. Então você vai olhar isso aqui, ó, como se fosse uma coisa só, tá? Isso funciona como se fosse uma única pessoa. Beleza. Tem os amigos, que é quem? André e quem? E quem? André e Bruno. E galera, nesse tipo de questão que tem cadeira vazia, você considera isso aí como se fosse um elemento, ó. Vou botar aqui, ó, isso aqui seria a cadeira vazia. Lembra que esse símbolo aqui, ó, representa o conjunto o quê? Vazio. Então ele quer isso, ó. Quantas cadeiras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nas 6 cadeiras ele quer botar 3 amigas juntas. Botei aqui, ó, as amigas juntas. Então suponha, tá aqui, por exemplo, ó, Maria, Nina e Paula. Aí aqui, por exemplo, tá André e Bruno. É uma configuração. E essa aqui, ela fica vazia. Essa é uma configuração. E aí, como é que a gente faz nesse tipo de questão? Questão de organizar pessoas em linha reta, organizar livros no instante, anagramas é permutação. Isso aqui vai funcionar como se fosse uma pessoa só, né? Então aqui você tem, ó, uma pessoa, 2, 3, 4. Gente, poderia ser essa aqui, a vazia, tá? Poderia ser essa aqui, a vazia. E, por exemplo, as amigas estarem aqui, tá? Ó, as amigas estarem aqui e os amigos, que é quem? Que é André e Bruno, estarem aqui. Então a vazia poderia ser essa cadeira, como poderia ser essa. Então, ó, o que você tem que lembrar é que
Quando fala juntos, você olha isso como uma coisa só. Então, Maria, Nina e Paula estão juntas, como se fosse uma pessoa só. Então aqui você tem quantas, ó? Uma, duas, três, quatro pessoas para permutar. Permutação de 4. 4 fatorial, que é quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? 24. Só que não é 24 a resposta. Professor, por quê? Porque as três amigas estarem juntas não quer dizer que é nessa ordem. Você pode trocar elas duas aqui de posição. Você pode trocar essas duas de posição. Se falasse juntos e nessa ordem, aí você não trocaria elas de posição. Mas quando diz juntas, não quer dizer que é nessa ordem. Ainda você pode permutar aí as três. O que é permutação de 3? 3 fatorial, que é quem? 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 6. Então é 6 aqui, 24 aqui. 6 vezes 24 dá quanto? 144. Resposta. Letra C. Então, esse negócio de dizer, tem uma cadeira vazia, você considera como se fosse um elemento aí. Tranquilo? Tá aí. Beleza? Valeu, Gabriela. Gabriela dizendo aí que gostou da resolução. Um abraço, um abraço. Gente, certo. Com certeza. Olha, Murilo dizendo o assunto que eu tenho mais dificuldade em análise combinatória. Professor, o senhor resolve questões, muitas questões. Vou mostrar aqui, só para você ver. Ninguém faz isso, viu? Ó, vou botar aqui análise combinatória, só para você ver aqui uma coisa, ó. Galera, a gente não brinca aqui com sonhos, não. Ó, veja se está aparecendo na tela. Pronto, tá. Só para você ver o que é análise combinatória aqui, ó. A gente coloca... Lá a galera já viu a teoria, as questões, os exercícios. E aí depois, ó, vem um resumozinho pra galera, ó. Um resumozinho pra galera. Ó, tá vendo? Um resumozinho. E aí, ó. Agora, ó. Questões 2025 da FGV. Ó, todo tipo de questão. Fazendo desse jeito e fazendo na raça. Ó, crio questões. Ó, faço a questão aqui, ó. Eu mostro quando é que você pode usar o método destrutivo. O total menos o que eu não quero, ó. Eu mostro esse tipo de questão fazendo pelo jeito que todo mundo faz e mostro os lemas de Kaplansky, as técnicas dos muros. Ó, resolvo assim. Resolvo assim. Ó, primeira maneira, segunda maneira, tá vendo, ó? Todo tipo, gente, de questão, ó. Aqui, ó, resolvendo um tipo de questão muito perigosa, ó, esse tipo de questão. Resolvo assim. Ó, esse tipo de questão aqui é um tipo de questão que você tem que tomar cuidado. E são repetitivos, ó. E aí vai, ó. Questão com palíndromo, ó. Esse tipo de questão aqui, ó. Vê aí, ó. Não deixa passar nada, ó. Tá vendo? Primeira maneira, segunda maneira, ó. Vê, ó. Mostra as partições ordenadas, explicando tudo, sem muita enrolada. Ó. Dou exemplo de partições ordenadas. Aí mostro, ó. Por combinações sucessivas e utilizando as partições. Ó. Mostra as partições não ordenadas. Ó. Tá vendo, ó? Os resumozinhos pra galera, ó. Aí, vê, ó. Esse tipo de questão mesmo aqui, galera, ó, o pessoal se atrapalha muito, ó. Essa questão aqui, o índice de erro foi muito grande na prova. E eu mostro, ó, por partições e sem partições. Ó. Ó. Todo tipo de questão, ó. Só pra você ver aqui, só é 2025, ó. Ó. Todo tipo de questão, galera, ó. Ó. Repare, ó. Esse tipo de questão mesmo aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui.
Pronto, ó. Tá vendo, ó? Sem ser pelo método destrutivo. Pelo método destrutivo é a mesma, ó. Tá vendo, ó? Gente, é todo tipo de questão, ó. Ó, sem ser pelo método destrutivo, pelo método destrutivo, ó, que eu acabei de resolver com vocês, ó, todo tipo de questão aqui, galera, ó, não deixa passar uma, ó. Tem uma questão aqui que vários professores comentaram ela errado, ó. Cadê ela, ó? Essa, ó. Não, foi essa não. Foi essa aqui, pronto. Essa aqui, ó. Uma galera errou essa questão. Que você não podia fazer o total menos elas juntas. Ela tinha que sair por Kaplanski ou outra maneira mais trabalhosa. Então, olha, a gente não perde tempo aqui não, gente. Não perde tempo não. Vamos embora. Ó, questão número 4. Ó, suponha que a proposição lógica dada a seguir, ela é falsa. Ó, ela é falsa. Se João trabalha, então Maria toma conta da sua mãe. Portanto, é verdadeira a proposição. Gente, você tem várias maneiras de fazer essa questão. Você pode fazer utilizando a regra de tabela verdade. Quando é que o sim, então, é falso, tá? É uma maneira, tá? De você fazer. E a outra maneira, fazendo a negação. Toda vez que te der um valor e pedir o valor oposto, pro falso virar verdadeiro, eu tenho que negar. Então, se te der uma coisa falsa e pede a verdade, uma das possibilidades de resposta é você fazer a negação. Gente, e como é que eu nego um sim então? A negação do sim então é o marido safado. O que é um marido safado? É aquele que mantém a primeira e nega a segunda. Ó, quer negar o sim então? Mantém a primeira. Ó, quem é a primeira? Quem tá entre o se e o então? João trabalha. João trabalha. Mantive a primeira. E toda vez que você for negar o sim então, você troca o sim então por e. Troquei. O sim então por e. E nega a segunda. Qual é a negação de Maria toma conta? Maria não toma conta. Então, ó, quer negar o sim, então, marido safado. Mantém a primeira. João trabalha. E, sempre que eu for negar o sim, então, tem que trocar o sim, então, por e. E nega a segunda. Qual a negação de Maria toma conta? Maria não toma conta. Resposta: João trabalha e Maria não toma conta. Letra A. Gente, ele poderia inverter, tá? Porque o E, ele é comutativo. Ele podia botar Maria não toma conta e João trabalha. Tá vendo? Questãozinha agora super recente. E, gente, a última, ó. Geometria, eles amam essas questões de escala, tá? Que caem em geografia com a parte de geometria. Vamos lá. Um mapa tem a escala de 1 para 50 mil. Isso aqui, esses dois pontinhos é divisão. É como se fosse isso aqui, ó. Veja, o que é que ele quer dizer aqui com isso aqui, ó? Que a escala é de 1 para 50 mil. Lembre que quem está em cima aqui é a medida do desenho e o que está embaixo é a medida real, tá? Porque, gente, como é que a gente determina escala? Escala é a medida do desenho sobre a medida real. A medida de um mapa, que está lá no mapa, sobre a medida da realidade.
A medida que está lá é numa maquete e a medida na realidade. O que significa 1 para 50 mil? Que o real é 50 mil vezes maior que o desenho. Se falar em centímetro, a medida para cada 1 centímetro no desenho, eu tenho 50 mil centímetros na realidade. Então, sempre o que está embaixo é o real. O que está em cima, o desenho. Aí está dizendo que o desenho, aí, tá? Em relação ao real, se você for comparar, a realidade é 50 mil vezes maior que o desenho. E ele diz, ó, nele, uma área florestal é representada como um retângulo de 4 centímetros de largura por 7 centímetros de comprimento. Então, ó, você tem lá um retângulo, ó. E o retângulo, ele tem o quê? 7 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura. Com base nessas informações, assinale a opção que indica a área. Gente, a área de um retângulo é base vezes altura. Eu sempre digo o seguinte, ó. Ele quer a área em hectares. Aí você tem que lembrar o seguinte. Vamos lembrar, já deixei até aqui, ó. Ó. 1 hectare, gente. Ó. 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Então, por exemplo, ó. Como é que você faz para passar de hectare para metro quadrado? De hectare para metro quadrado, você multiplica por 10 mil. Porque 1 hectare são 10 mil metros quadrados. E como é que eu faço para transformar de metro quadrado para hectare? Eu divido por 10 mil. Gente, isso cai mais do que Neymar, essa transformação. Eles pedem, você tem que saber. 1 hectare são 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados é 1 hectare. Então, para passar de metro quadrado para hectare, eu divido por quanto? Por 10 mil. Quando está em centímetro, gente, a ideia é você transformar isso aí, sabe em quê? Transformar isso aqui em metro. Por quê? Porque aí você vai transformar de metro quadrado para hectare. Não sei se vocês lembram da cagada decimal. Vamos lembrar. Ó. Cagada. Cagada. No meio não bota nada. Decimal. Cagada decimal. E aí, ó, como é unidade de comprimento, bota aqui o metro em todo mundo, ó. Metro, 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 metro. Aqui, ó. Metro. Tá aí. Veja. Ó. O que é que você pode fazer? Você pode, se você quiser, transformar aí de centímetros para metro. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, ó. 7 centímetros é no desenho. Na verdade, isso aqui é 50 mil vezes maior. Então, você tem que multiplicar isso aqui por quanto? Por 50 mil. Isso vai dar quanto? Isso vai dar quanto? 7 vezes 50 mil dá 350 mil centímetros. Se assuste não com as contas. Centímetro não, né, gente? Metro. Não, centímetro, né? Porque tá em centímetro. Beleza. E aí, vamos lá. Ó, 4 centímetros. Só que isso aí, 4 centímetros, é o desenho, né? E eu quero isso aí na realidade. Então você tem que multiplicar isso aqui por quanto? Por 50 mil. Então isso vai ficar quanto? 4 vezes 50 mil. Dá quanto? Dá 200 mil centímetros. E aí, gente, ó, seja esperto para ganhar tempo. Ó, seja esperto aí
para ganhar tempo. Ó, veja. Isso aqui não está em centímetro. Vamos transformar para metro. Lembre, primeiro eu multipliquei por 50 mil para quê? Para transformar a medida no desenho para a medida real. Já que você sabe que o real é 50 mil vezes maior. E aí, como é que eu faço para transformar de centímetros para metro? Volto duas casas. Gente, voltar duas casas, aí é retirar 2 zeros. É dividir por 10 por 10. Sempre quando você volta aqui, você não divide por 10. Então, ó, é tirar 2 zeros. Então isso vai ficar quanto? Quantos zeros? 1, 2, 3. 2.000, o quê? Metros. E aqui é só retirar 2 zeros. 3.500 metros. Pronto. Acabou. Vamos calcular a área. Aí, ó, seja esperto, gente. Você já tem que ganhar tempo, ó. Como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura. Eu vou pegar aí quanto? 3.500 vezes quanto? 2.000. Aí, essa medida aqui, ó, ela vai estar em quê? Metros quadrados, porque metros vezes metros dá metros quadrados. Aí, ó, só que ele não quer em metros quadrados. Ele quer em quê, gente? Em hectare. Gente, como é que eu faço para transformar de metro quadrado para hectare? Divido por 10.000. Aí isso aqui você vai dividir logo por 10.000, olha. Porque aí você vai estar transformando de metro quadrado para quem, gente? Para hectare. E aí, ó, corta os zeros, ó. 4 zeros embaixo. E aqui? Vou fazer o quê? 4 zeros em cima. Só vai ficar quem aqui? 35 vezes 2 dá 70. Acrescentando zero. 700 o quê, gente? Hectares. 700 hectares. Letra A. Vamos recapitular? Gente, tem várias maneiras, tá? Primeira coisa que você faz. Aqui estava em centímetro. Só que aí são as medidas num desenho. Tenho que multiplicar por quanto? Por 50 mil, porque a escala é de 1 para 50 mil. Transformei isso aqui, ó, nas medidas reais, só que estão em centímetro. Sempre que pedir em hectare, é melhor transformar tudo em metro para a área ficar em metros quadrados. Como é que eu faço para transformar de centímetros para metros? Divide por 100, ou seja, tirar 2 zeros. Ficou 2.000 metros, aqui 3.500 metros. São as medidas reais já em metros. Como é que eu calculo a área? É só multiplicar. Só que quando eu faço produto metro vezes metro, a área vai estar em metros quadrados, só que eu quero em hectare. Como é que eu faço para transformar de metros quadrados para hectare? Divido por 10.000. Já tirei os 4 zeros de baixo com os 4 zeros de cima. 350 vezes 2 dá 700 hectares. Letra A. Gente, é isso. Por aqui ficamos, galera. Se esse vídeo tiver pelo menos 200 comentários e uns 300 likes, a gente faz algo massa aí pro IBGE. E galera, fiquem tranquilos que a gente vai divulgar o aulão pré-munição, tá? Entrem no grupo. Quem quiser comprar o curso, adquire o curso. Tá muito show. Valeu. Beijão. Fui.